Estamos recebendo com muita alegria, como sempre, né, profissionais da área da saúde, promovendo saúde, o Dr. Leonardo Amaral, que vai saudar os ouvintes mais uma vez. Estávamos no ar aqui, mas agora vamos registrar esse momento através das nossas câmeras. Doutor, bom dia. Doutor Leonardo Amaral, que é endocrinologista, é o nosso convidado de hoje. Bom dia, amigo. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Ângelo. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Bom dia, doutor Tarso, meu amigo, meu companheiro, colega médico. É uma satisfação estar aqui e discutir com vocês, né? Temas importantes para a saúde de todos. Nosso programa Promovendo Saúde, Dr. Tarso Luiz, que é nefrologista, grande profissional. Prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, Ângelo. Bom dia, doutor Leonardo. Sempre é um prazer estar aqui promovendo saúde, divulgando informações, tirando as dúvidas da nossa população de Nova Serrana. Vamos compartilhar informações relacionadas à saúde com as participações do Dr. Leonardo Amaral e Dr. Tarso, né? E hoje vamos falar sobre alimentação, obesidade e problemas renais, tema importante, né, a ser abordado a partir de agora na 98 FM. Doutor, o que podemos considerar uma alimentação saudável, doutor Leonardo? Uma pergunta fundamental, né, Ângelo? Uma alimentação saudável engloba muitas coisas, né? Eu sempre falo, é um tema que, se fosse para a gente falar tudo que é necessário, a gente ficava aqui um dia inteiro e ainda faltava tempo. E as pessoas pecam muito sem saber o que consumir. Sem saber o que consumir. Mas assim, em regras gerais, né? Falando assim para o nosso ouvinte, uma alimentação saudável é uma alimentação, primeiro, que seja frequente, né? A gente sempre fala que ficar muito tempo sem se alimentar não é saudável, né? A pessoa fala assim, não, eu só almoço e janto, eu só tomo café e almoço, né? Está muito na moda agora o famoso jejum intermitente que as pessoas têm feito para emagrecer. Come 6 horas por dia, fica 16, 18 sem comer, né? Então, primeiro, na frequência. Segundo, é uma alimentação que deve ter um baixo teor de gordura, né? Gordura é uma coisa que faz mal, está associada a processo de aterosclerose, entupimento do coração. Não pode haver muita gordura, muita fritura, né? Tem que ser em pequena quantidade. E uma alimentação com baixo sódio, né? A gente que é endócrino, Tarso principalmente, que é nefrologista, a gente sabe o tanto que sódio, né, faz mal para o organismo, né? Elevando a pressão e tudo, né? O sódio é o famoso sal de cozinha, né? Sal de cozinha é mais famoso, né? Que é o NaCl, mas muitos produtos industrializados têm sódio. E uma alimentação rica em vegetais, rica em frutas, né? Então, basicamente, né, essas seriam as regras gerais. É claro que isso tem que ser individualizado de pessoa para pessoa, de acordo com o objetivo, se é perder peso, se é manter o peso, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais idosa, com alguma doença, né, pode ser individualizado, mas seria em regras gerais essa alimentação. Doutor, as pessoas então vêm consumindo sal de maneira excessiva? Vêm consumindo sal de maneira excessiva, né? Tanto sal propriamente dito, né, assim, o NaCl, né? Inclusive, até uma curiosidade, Belo Horizonte tem uma lei municipal que proíbe os estabelecimentos comerciais que trabalham com alimentos, né, os restaurantes, de colocar o sal assim na mesa para a pessoa. A pessoa pode até solicitar sal, o restaurante dá, mas proíbe de colocar na mesa, porque eles viram que quando tem sal na mesa, a pessoa coloca muito mais sal numa batata frita, numa salada, né? Então, assim, tem esse sal, o NaCl, e se a gente for ver, muito produto industrializado é rico em sódio. Se você pegar uma linguiça, um salaminho, para falar das coisas mais consumidas, o teor de sódio daquilo é altíssimo. Se você pegar um refrigerante zero, às vezes a pessoa fala, refrigerante zero não é doce, aliás, não é salgado, mas o teor de sódio é muito alto, né? Então a gente tem que começar a reduzir o NaCl e olhar os produtos para consumir os que têm o menor teor de sódio possível. Então o correto seria o equilíbrio do consumo, né? O equilíbrio do consumo. Ou tinha outro produto que possa substituir o sal, doutor? Assim, substituir não, né? É mesmo assim consumir pouco, né, Ângela? Eu lembro assim, falando assim, aproveitando que nós estamos na igreja matriz, né? Aqui na rádio da igreja, eu lembrei muito do Padre Lauro, né? O Padre Lauro
famosíssimo em Nova Serrana, já faleceu, o padre Lauro tinha uma frase que falava: sofrimento e sal faz parte da vida, só não pode ser muito. Então, assim, é interessante isso, porque a pessoa é igual gordura. O colesterol, ele tem funções no organismo, né? E o sódio também tem. Só não pode ser demais, né? Assim, porque assim faz mal. As pessoas consomem muito a gordura, né? O óleo. Muita né? gordura, muita Por quê, gordura. doutor? Eles acham que isso traz um sabor a mais para o alimento? Em parte cultural, né, Ângela? Em parte, assim, que há mecanismos até cerebrais que fazem com que as pessoas prefiram gordura, doce, né? Mas é uma coisa que a gente tem que ir dosando, né? Medindo, como se diz, lutar até contra as vontades, né? Doutor Leonardo Amaral, trazer aqui a fala do doutor Tássio Luiz, né? Companheirão, gente boa, está sempre conosco aqui. Esperamos poder contar com a sua parceria em 2022, doutor. Qual o cuidado nutricional que o paciente com perda de função renal tem que ter? Então, Ângelo, primeiro a gente tem que classificar, né, aquele paciente que tem uma doença renal crônica, que vem perdendo funções do rim ao longo do tempo, né? A gente fala que o rim ele filtra tudo que está passando pelo sangue, nosso organismo. Então, a alimentação é a base principal. Eu falo que medicações, outras, até cuidados secundários. Tem a função de filtrar? Isso, filtrar todas as impurezas que tem no organismo, né? E eu falo que então, o tratamento medicamentoso, tudo isso é a segunda linha de tratamento. Primeiro passo, a primeira linha mesmo de cuidado do paciente com perda de função renal é a alimentação. Né? Por quê? Você fazendo uma alimentação saudável, bem acompanhada pelo nutricionista, pelo nefrologista, a gente vai diminuir a sobrecarga renal, né? Aquele rim que já está vindo cansado ao longo do tempo. Vai ter que excretar, por exemplo, o sódio que o Dr. Leonardo vem comentando, né? Quem excreta no nosso organismo é o rim. Então, a gente diminuindo a quantidade de sódio, de fósforo, que aquela pessoa pode ter dificuldade para excretar, diminuindo a ingestão, isso ajuda muito a progressão da doença, diminuir a progressão da doença renal. Então, assim, aquele paciente com perda de função renal tem que ter uma alimentação otimizada, diminuir o consumo de sal, de outros, como o Dr. Leonardo falou, diminuir a quantidade de proteína de origem animal. A gente sempre prefere proteína de origem vegetal, ela tem uma biodisponibilidade melhor, forma menos impurezas no nosso organismo. Temos aqui uma pergunta pergunta do Chumbinho, nosso ouvinte querido. Oi, Chumbinho, obrigado, viu, pela participação, que eles possam também trazer os seus questionamentos, aproveitar aqui as presenças, né, dos nossos especialistas para tirarem dúvidas. Doutor, se sal de casa do fazendeiro, o mineral é mais favorável à saúde? Deu para entender? Sal de casa do fazendeiro, o mineral é mais favorável. Existem vários tipos de sais aí, de sal? Eu assim, entendi pela pergunta, Ângela, que seria o sal, assim, tipo sal grosso, né? O famoso sal grosso, que é usado até para alimentação de gado, tudo e tal, né? Uhum. É claro que pode variar um pouco de fabricação por fabricação, mas a tendência desse sal é ainda fazer mais mal, né? Até pelo uso principal dele, que é para nutrição de animais, né? Então, assim, eu sempre brinco de vez em quando, eu falo até com meu pai, que mexe com a roça, eu falo, mas as vacas comem sal demais. Aí meu pai brinca, mas elas gostam. Eu falo assim, mas essa tem uma vida também muito curta, né? Justamente, né? Vaca, assim, vaca com 20 anos já tá velha, né? Igual a gente com 20 anos tá só no começo da vida, né? É verdade. Então, o interessante é consumir de maneira equilibrada, né, doutor? Equilibrado. Está comprovado que as pessoas estão abusando do consumo do sal também. Tá comprovado. Tem um memezinho, que fala assim, qual é a diferença do sal de cozinha, aquele sal rosa do Himalaia que o povo criou? A diferença é a cor, né? Que um é rosa e outro é branco. E o preço também, né? O preço o sal é mais salgado. Mais caro. Mas em termos de quantidade de sódio é a mesma. Eu falei mais salgado no preço. No preço também. Então se criou-se aquele mito que o sal rosa é um pouco mais, não, mas ele pode ter algumas coisas além do que o sal tem, mas em relação ao sódio, a quantidade é a mesma. Tem uma outra pergunta aqui. Existe alguma restrição de litro
ao paciente com problemas renais, doutor Tássio? Sim, Ângelo. Além de uma função de filtrar as impurezas no organismo, o rim também tem outra função de eliminar os líquidos, né? Então, o paciente que tem perda de função renal, que pode vir a perder a função de eliminar líquidos, esse paciente, em acompanhamento com o nefrologista, vai definir quantidade de líquidos que ele pode consumir, tá? Às vezes o paciente com um problema renal já avançado, aí com uma perda de função importante, uns 15% de função renal, vai ter isso prejudicado. Aí a gente vai otimizar medicações que aumentem a diurese e esse paciente, sim, vai ter uma restrição líquida. Porém, a gente não deve confundir. Aquele paciente, para prevenir hoje em dia, para prevenir problemas renais, a gente orienta aumento de consumo de ingesta hídrica, tá? O que a gente restringe são aqueles pacientes com problemas renais avançados. Doutor Leonardo Amaral, um alto consumo de açúcares pode gerar diabetes? Pode gerar diabetes, né, Ângelo? E aí é importante a gente fazer um parênteses assim. Açúcar em certa maneira, assim como o sal, né? A coisa que faz parte, né? É difícil o consumo zero de açúcar. Até porque açúcar, a gente lembra da açúcar assim, só como coisa doce, né? Fala assim, não, só o que é doce que tem açúcar. Não é. A açúcar, ela provém do carboidrato. E tem muito carboidrato que é salgado, né? Tipo macarrão, arroz, né? Não só coisas doces têm açúcar, né? Então, açúcar, altos teores de carboidrato, né? Vamos falar assim, dietas ricas em carboidrato, estão associadas a maior desenvolvimento de diabetes e maior ganho de peso. E também o ganho de peso é um fator de risco independente para o diabetes, né? Então, tal como o sal, o consumo de açúcares, de carboidrato, não pode ser um consumo grande, né? E também não é zero, né? Não tem um nutriente, né? Assim, os nutrientes reconhecidos, como sal, açúcar, né? Não tem como a gente falar, vou ter um consumo zero deles, porque eles têm funções no organismo, né? Como a gente comentou classicamente do colesterol. Não tem como a pessoa falar, eu vou comer zero de colesterol, porque só faz mal. Não, colesterol é importante. Agora, tudo tem que ter moderação, né? Tem que ter moderação. Doutor, o açúcar é o único produto causador do diabetes? Não é o único produto causador do diabetes, não. Uma pessoa diabética, assim, já diabética, é claro que ela deve evitar ao máximo o açúcar, porque isso tem um impacto rápido no nível de glicose, né? Mas o diabetes está relacionado também a sedentarismo, ele está relacionado a aumento de peso, né? Então, a genética, vários fatores contribuem para o diabetes. Agora a pergunta para o doutor Tássio Luiz, né? Nefrologista, essa área está em alta, né, doutor? Tá um pouco. O pessoal está assim, Tá um pouco. Muita gente com problemas renais? Aumentando cada dia, Ângelo. Isso é porque falta de atenção, de cuidado? Acho que um diagnóstico precoce, né, mas hoje o foco da saúde é uma medicina mais preventiva, de prevenir doenças renais, qualquer outro tipo de doença, e também o aumento do diagnóstico de doenças que antigamente a gente ficava sem diagnóstico. Doutor, por que o paciente renal não pode comer feijão? Então, Ângelo, essa questão do feijão também é um pouco mais difícil de explicar. O que acontece? Assim como a gente falou que o sódio é eliminado pelo rim, tá? Existe outro íon que a gente fala, como se fosse que é necessário para o organismo, mas também que tem nas alimentações, que é o potássio, tá? E o potássio também é eliminado pelo rim. E ele em altas quantidades, em uma quantidade aumentada no organismo, pode gerar algumas complicações, problemas cardíacos, tá? Então, quem elimina esse íon no organismo, em 90% é o rim, tá? Onde está presente o potássio? Está presente na casca de frutas, na casca das frutas, nas cascas das leguminosas. O feijão é um alimento muito rico em potássio, tá? Então, aquele paciente que tem problema renal, que tem dificuldade de eliminação de potássio, às vezes, o alto consumo dessas leguminosas, dessas frutas, podem ocasionar alguns problemas. Aí tem uma maneira especial de preparar. Os pacientes com problemas renais, a gente pede para cozinhar o feijão 2 vezes, desperdiçar a primeira água, porque o potássio sai ali na primeira. Geralmente consumir frutas sem as cascas, tá? E é um cuidado especial. Então não é que não pode consumir feijão. O feijão tem que ser consumido de um preparo diferente, tá?
Temos aqui várias perguntas, pessoal elogiando aqui a entrevista, né, o bate-papo. Parabéns, negão, programa show. Ângelo, por favor, pergunta ao doutor, tem uma dor na barriga, lado direito, atingindo o testículo. Quem é que fez a pergunta? Tem resposta para tal? Ou só foi uma dor na barriga, se tem alguma coisa? Quer saber se tem alguma relação com a questão dos rins, né? Acredito que seja, né? Isso. Quer que eu repita a pergunta? Eu entendi mais ou menos, deixar o Tarso comentar. Primeiro, toda dor tem que ser avaliada aí com o médico, que a gente tem as características da dor. Se é uma dor que já vem de longo tempo, se é uma dor aguda, sabe? Sobre a localização, que ela fala na região testicular, aí tem que ver se tem algum acometimento do testículo, isso realmente tem que ser bem avaliado. As dores renais, eu gosto de falar que o rim só dói em 2 ocasiões, quando está infeccionado e quando tem uma pedra se mexendo, né? É uma dor geralmente mais alta, né? Geralmente localizada em dorso e que geralmente é a dor que caminha para a região inguinal. Pela característica da dor, pode ser outras coisas, mas tem que ser avaliado por um médico. Aquelas pessoas que demoram a ir ao banheiro, a fazer xixi, doutor, isso é sinal de algum problema? Aí tem que ver por que ela demora. As mulheres têm uma capacidade, assim, muitas mulheres, de segurar o xixi. Isso pode prejudicar ao longo do tempo, o xixi fica parado, represado, favorecer infecções. A demora, agora os homens também na idade, como vem trazer alguns problemas prostáticos, também tem o que a gente chama de estrangúria, né? A próstata fica aumentada, a dificuldade de urinar. E isso tem que ser avaliado, para saber se não precisa de algum medicamento ou se precisa de cirurgia, tá? Então, assim, essas duas causas geralmente de dificuldade no banheiro. O consumo de pouco líquido, pouca água também pode ser uma das causas, né? Isso, aí igual foi a coisa que eu falei, né, Ângelo? Quando o paciente não tem nenhum problema renal, a gente estimula o alto consumo de água, né? Paciente saudável, a gente pede que beba água para que faça um fluxo urinário de no mínimo 2 litros por dia. A gente vê muitos pacientes aí, eu sei que a correria do dia a dia hoje aumentou, né? Mas pacientes bebendo cerca de 900 ml, 500 ml durante o dia. E além do mais, em tempo de verão, né? Que a gente vai transpirar mais, vai ficar mais desidratado. Então a gente pede que beba no mínimo 2.500 litros de água por dia, ou 2.500 ml de água por dia. Uma coisa prática, né, Tarso? Sempre que as pessoas têm dificuldade, que a gente sempre comenta, é medir nas garrafinhas, né? Isso. Pega a garrafinha de 500 ml e contar, né? Quantas garrafinhas tomou, né? Uma coisa bem prática do dia a dia. Vamos aqui com mais uma pergunta, mais um questionamento. Quando devo procurar um endocrinologista para controle de peso? Uai, Ângela, assim... No início do problema? O endocrinologista é um clínico, né? Tudo também. A gente pode, assim, ser procurado a qualquer momento para fazer qualquer, assim, avaliação, segmento, né? Assim, tem a classificação de peso, né? De sobrepeso, obesidade, né? De acordo com a altura, né? O famoso IMC, que é o peso das pessoas dividido pela altura ao quadrado. A maioria das pessoas que procuram para fazer acompanhamento de peso já tem algum excesso de peso, mas como qualquer coisa é mais fácil tratar no início, né? É mais fácil, assim, sempre você tratar uma pessoa que tem 5 kg de excesso de peso do que uma que tem 50, né? Isso com qualquer tratamento. Mas quanto mais rápido a pessoa procurar, melhor. Tudo em medicina, quanto mais rápido for procurado, melhora a resposta ao tratamento, né? Melhora o resultado, né? Isso não tem dúvida. Ganha os 2 quilinhos, 3 quilinhos, se não cuidar, aí vai, a tendência é só aumentar. A não ser que haja um fato específico, né? Tipo assim, a pessoa, qualquer aumento de peso tem que ser olhado, né? Porque tem as alterações hormonais e tudo, né? Que podem interferir, né? A não ser que haja um fato, assim, evidente para a pessoa que ocasionou isso. Tipo, a pessoa de uma hora para outra reduz drasticamente as suas atividades físicas, né? Ou passa a ingerir coisas muito calóricas de uma hora para outra, né? É sempre bom olhar para ver se não tem alguma coisa contribuindo. Doutor Tarso, uma pergunta aqui. Carambola. Qual o porquê da carambola? Isso, onde tá certo o nome de carambola? Isso, Ângela, é porque tem o mito da carambola, né? E é verdade, não é um mito não, porque pacientes que faz problema renal, realmente é verdade. Carambola tem uma enzima chamada caramboxina,
sabe? Pacientes que têm problema renal não devem comer carambola. Tá? A gente fala que pacientes com um clearance, uma função renal abaixo de 60% acompanhado, deve evitar, porque essa enzima, ela prejudica, faz uma lesão renal, ela é totalmente tóxica ao rim e acelerando o problema e a perda de função renal. Já tive muitos pacientes, né, que foram à diálise por causa de carambola. Tinha o mito da minha avó, né? Antes eu não fazia nem medicina. Falava, não, meu filho, não come essa fruta aí, não, porque nem passarinho come. E realmente é verdade. Carambola, todo nefrologista evita e contraindica o consumo de carambola. Aí entra na época dos escravos, né? Não comer a manga, como é que é? O leite, a manga lá tem uma historinha. Tem o mito do leite com a manga que não podia. Aí o objetivo era não consumir o leite ou a manga? Não podia misturar, mas esse sim, aí é mito. Aí é mito, né? Aí é mito, mas a carambola é verdade. Lá no Barreto teve isso não, né, doutor? Não. Mas muita coisa, igual o doutor Tarso falou da avó, assim, as pessoas, assim, antigas, né? Vamos falar assim, né? Elas eram muito observadoras, né? Então, assim, elas às vezes não sabiam o mecanismo todo envolvido, né? Também porque não tinha que saber, mas eu também lembro da minha avó, muita coisa assim que se falava era verdadeira, porque se observava que piorava, que alterava, né? Eu lembro de um monte de coisa que minha avó falava, que hoje, assim, a gente vê que é ciência tudo e tal, mas reparava, né? Reparava, assim, o que acontecia, as coisas, e falava, não, isso pode, isso não pode, come isso que vai te fortalecer, né? Tem essas coisas, né? Tem. Né, Tarso? Tem muito. E carambola foi quando eu comecei a fazer nefrologia, foi realmente verdade. Carambola, eu sempre ouvi falar que carambola, né? Assim, o Dr. Tarso explicou o mecanismo, mas assim, a gente sempre, desde criança, né? Via falar isso, né? Porque é uma coisa do senso comum. Gente, anunciar aqui também que estaremos contando a partir do mês que vem com a parceria, a participação da nutricionista Poliana Brotel. É isso mesmo. Ela é filha do Eduardo, parente do Marcelinho da Sarone, essa família tradicional aí, né? Importante, né? Sempre importante para a gente agregar, né, Ângela, assim, de fazer o melhor para os nossos ouvintes, né? Quero trabalhar muito com ela também, né, na endocrinologia está muito ligado, né, Dr. Tarso também. E hoje, o cuidar de qualquer paciente envolve equipe multidisciplinar. Médico, nutricionista, fisioterapeuta, né, educador físico, né, psicólogo, né? Então, o cuidado dos pacientes hoje é multidisciplinar. É um trabalho em conjunto. Essa parceria em todas as áreas é importante, né? Muito importante. E hoje com a nutrição também, a gente com o foco de uma medicina mais preventiva, né? A nutrição tem um papel fundamental, né? Porque a gente fala que a gente é o que a gente come. E realmente, grande parte, 80% aí do que a gente faz, das consequências, é realmente provindo da alimentação. Gente, algo que vocês gostariam de comentar em torno aí do tema, que eu não tenha questionado aí, os dois, fique à vontade aí. Não, eu acho que nós fizemos assim, uma abordagem ampla, Ângela. Sempre assim, as entrevistas são importantes para esclarecer, para chamar a atenção, para tirar as dúvidas, mas é claro que em qualquer situação a gente tem que sempre individualizar a avaliação, né? Como se diz assim, não dá para a gente diagnosticar coisas específicas assim, sem examinar, sem ver o paciente. Cada paciente, né? requer uma atenção, um diagnóstico. Né? Mas assim, em linhas gerais, eu acho que nós abordamos o tema da questão nutricional e associada a peso, a problemas renais. E a orientação que a gente tem a passar para os pacientes, assim, em linhas gerais, é essa, que sempre esteja buscando uma alimentação melhor, né? Esteja seguindo orientações médicas, de nutricionistas e tudo, né? Seja atento para as coisas preventivas, né? Como a gente sempre falou, né? Igual o Dr. Tarso falou, né? Muito, né? E o Dr. Tarso, assim, uma coisa que eu aprendi com ele, sempre fala, não, a hemodiálise é o final, a gente luta para que não tenha, né? Para mim, a pena da guerra. A pessoa sempre procure fazer uma medicina preventiva, tratamentos preventivos, para que nada chegue ao ponto final, ao ponto de pior, ao ponto de ter que de internar, de fazer cirurgia, né?
Isso é muito importante. Muito obrigado, doutor Leonardo, pela Eu que agradeço, presença Ângelo. aqui na emissora. Estar com você, doutor Tarso, é sempre um prazer maravilhoso. Muito bem. Doutor Tarso, também agradeço aí pela participação. Obrigado, Ângelo. Passeou muito no final de ano? Oi? Foi lá pra Terrinha? Foi, vou sábado agora. Tá indo semanalmente, né? Não, uma vez por mês, tá ótimo. O senhor é muito família, né? Obrigado. Um pouquinho. Tá certo. Obrigado pela participação. A Mais Rim, como que faz? A Mais Rim funciona em qual clínica mesmo? Na Clínica São Lucas. São Lucas, né? São Lucas, isso. Atendo lá nas quartas-feiras. A clínica Santa Rita não podemos divulgar, né? Porque tá lotado lá, gente. Pode divulgar sim, pode divulgar, e nós estamos sempre trabalhando o máximo para atender as pessoas, viu, Ângelo? É uma família servindo a sua? É uma família servindo a sua, literalmente, Isso, literalmente, né? São quantos irmãos? 3, né? Só homens, né? Só deu homem. Na família nós somos 4 irmãos, né? 4 irmãos homens? 3 médicos, né? 3 médicos e um advogado. É um advogado. Tá, eu sempre vejo um lá no clube, mas eu não sei o nome. Tudo parecido. É o Luciano? O Luciano e o Laércio vão mais. Luciano eu vejo jogando futebol lá. Ele deve ser o Luciano. O Luciano joga mais futebol. Joga mais futebol, né? Não joga bem. Manda um abraço ao doutor Leonardo, né? A senhora Rita, que deve estar com certeza nos ouvindo. Tá ouvindo. Pois é, antigamente eu ia lá, tinha uma mesa assim de madeira, um café, tinha um leitinho lá, mas pararam de me convidar. Vai ficando velho, vai parando, não, você está convidado. Continua o leite lá, leite da roça, continua o café, né? Falando. Obrigado, gente. Bom trabalho aí. Obrigado, Ângelo. Nós que agradecemos. Até o próximo encontro, não é isso? Obrigado, Agi. Valeu. Só marcar já.